Bem-vindos ao podcast desta noite. Iniciamos hoje uma série de temas sobre alquimia. Antes de entrarmos no mérito da realidade alquímica, temos que desfazer alguns equívocos. Estima-se que foram escritos no Ocidente cerca de 100 mil obras sobre alquimia, dentre livros e manuscritos. Uma das maiores, se não a maior de todas, bibliotecas sobre o tema está em Praga, na Tchecoslováquia. Apesar de muito ter sido escrito sobre o assunto, a realidade essencial da alquimia é curta, simples e destituída de complexidades. A grande maioria, se não a totalidade, dos que se interessam por estes assuntos parte da premissa de que a alquimia está relacionada a misteriosos laboratórios, à produção de ouro e à obtenção do elixir da imortalidade. Em nossos estudos sobre o tema, chegamos a encontrar autores que dizem clara e abertamente que algumas obras são fantasiosas e de pura ficção, porque tratam da alquimia como uma disciplina estritamente mística e esotérica, dissociada da prática laboratorial. Em nossa modestíssima visão e conhecimento dos fatos e da história alquímica, é justamente o oposto. Tudo o que foi dito e escrito até hoje sobre a alquimia refere-se exatamente aos aspectos filosofais, internos, espirituais, esotéricos, místicos e iniciáticos. E o que não trata disso é química e não alquimia, ou mera ficção de curiosos e assopradores. Já de início é preciso ter bem claro que o único e autêntico laboratório alquímico é o corpo humano. Todas as transmutações alquímicas ou metálicas se dão nos corpos sutis e energéticos do homem. O ouro da alquimia, motivo de tanta cobiça, é essencialmente espiritual. É o ouro filosofal e não o ouro físico. Os remédios e medicinas, dos quais tanto é falado na alquimia, são para a cura e tratamento das enfermidades morais e espirituais dos corpos energéticos que coexistem, aqui e agora, com o corpo físico. A grande meta dos verdadeiros alquimistas é a realização completa de suas potencialidades espirituais, a grande obra, sintetizadas na pedra filosofal. Descobrimos recentemente que um dos grandes negócios da internet na Europa é vender kits de instrumentos de laboratórios químicos para supostos alquimistas interessados em realizar a grande obra. Seria cômico se não fosse trágico. Já dizia o grande mestre e alquimista gnóstico do século XX, Samael Aun Weor, que esse tipo de ensinamento está muito avançado para esta época, que a humanidade do século XX ainda não está preparada para as grandes revelações da alquimia. É por todos esses e outros aspectos que precisamos enfatizar, destacar e deixar muito claro, transparente e compreensível para as pessoas comuns e não iniciadas, quais são os elementos principais da alquimia, para que assim, após estudo, análise e compreensão, os que tiverem interesse real possam iniciar imediatamente a preparação do seu mercúrio filosófico, no laboratório do seu próprio corpo, com vistas a metalizar e ourificar seus corpos energéticos, e com isso levar adiante as tarefas pertinentes à construção da grande obra, o Magnum Opus. Nem Fulcanelli, nem Cancellier, discípulo de Fulcanelli, nem Jung trataram disso de forma clara e direta, como fez Samael Aun Weor na segunda metade do século XX. Em certo sentido, podemos dizer que estes podcasts reúnem de forma sintética toda a doutrina alquímica do mestre Samael Aun Weor. Portanto,
Não temos outras pretensões que não a de didaticamente abordar aquilo que aprendemos na vida prática. Porém, isso não invalida o esforço de pesquisa que realizamos em mais de uma centena de importantes obras alquímicas de todos os tempos, escritas em vários idiomas e por diversos autores, e hoje disponíveis nas inúmeras bibliotecas digitais da internet, a quem estiver interessado em fazer a mesma coisa. Mas que não se iludam, sem um desencriptador ou uma chave de compreensão e entendimento dos símbolos e da linguagem alquímica, esse trabalho será cansativo, estéril e improdutivo. Todos os autores do passado e do presente se repetem e se copiam até a exaustão, e sem o entendimento de seus símbolos e linguagem, essa tarefa será como arremeter contra uma muralha inexpugnável. Nestes podcasts iremos falar de forma simples e direta. Atualmente, é inegável o fato de que há muita gente que se considera grande conhecedora de alquimia. Entretanto, por incrível que pareça, a grande maioria dessas pessoas acredita que a alquimia é uma prática oriunda da Europa do século XVII, com o objetivo de fabricar ouro e que foi a antecessora da química moderna. Aqueles que efetivamente conhecem de alquimia sabem que seu grande objetivo é a obtenção da pedra filosofal e a realização da grande obra. Há também aqueles que acreditam e relacionam a alquimia com práticas de magia negra. Pior ainda, acham que práticas de magia negra são a mesma coisa que práticas esotéricas e iniciáticas de magia branca. Certamente, tais pessoas demonstram enorme e absurda ignorância, quando não preconceito, acerca da verdadeira realidade da alquimia, uma ciência que esteve presente em diferentes culturas e épocas, desde milhares de anos antes de Cristo. No entanto, mesmo tendo a alquimia se tornado, com o passar do tempo, mero objeto de curiosidade popular, surpreendentemente, em pleno século XX, ainda viveram notáveis alquimistas, cujas ideias e livros foram abraçados e adquiridos por incontáveis seguidores e milhares de leitores espalhados pelo mundo, especialmente pelos integrantes dos movimentos da nova era. Mas raríssimos são os verdadeiros alquimistas e menos ainda são aqueles que adquiriram a pedra filosofal e realizaram completamente a grande obra. Em grande parte, isso se deve a que a grande maioria acredita que a alquimia é química. A grande tarefa alquímica, se não a única, é e sempre foi a de realizar a grande obra. A grande obra não é a elaboração de realidades físicas ou químicas. A grande obra é a transformação do próprio alquimista. Portanto, perguntemo-nos: que tipo de alquimia estamos buscando? A transformação do alquimista ou a transformação química dos elementos naturais? Quem escolher a transformação de si, com o tempo, terá o poder mágico ou alquímico de transformar quimicamente os elementos exteriores, desde que se torne merecedor de receber o donum Dei, ou o dom de Deus. Mas quem optar pela química, que é a alquimia exterior, jamais chegará a ser um alquimista autêntico. Poderá sim se tornar um excelente químico de laboratórios comerciais. Ao longo do tempo, a alquimia foi se distanciando de sua verdadeira origem e finalidade, qual seja a de transformar os vis metais filosofais contidos no mercúrio filosófico em puro ouro filosófico. Portanto, cabe aqui alertar sobre a sutil, mas radical,
diferença entre o ouro físico e o ouro filosófico, entre os metais retirados da terra e os metais filosóficos que são extraídos da terra filosofal, durante operações alquímicas, que são bem diferentes das operações químicas que os sopradores tentam fazer com o auxílio de seus kits de alquimia vendidos pela internet. Raríssimos foram os que, de fato, compreenderam a essência e a finalidade maior ou única da alquimia, que sempre foi a de transformar o próprio alquimista mediante a sábia manipulação do mercúrio, do enxofre, do fogo e da água filosofais. Porém, a ideia que se cristalizou no inconsciente coletivo da humanidade é a de que os alquimistas eram pessoas muito estranhas e cobiçosas e que buscavam unicamente fabricar ouro material a partir da manipulação desses elementos físico-químicos, o que é uma grande asneira, além de praticamente impossível. Aqueles poucos que intuíram qual era o autêntico espírito alquímico, obtendo o segredo máximo para realizar a grande obra em si mesmos, sempre guardaram o mais absoluto segredo sobre a arte. Mesmo porque, na Idade Média, a atitude mais inteligente de sobrevivência era manter absoluto silêncio sobre essas atividades e, preferentemente, criar uma fachada para desviar a atenção dos inquisidores e da curiosidade dos vizinhos. Portanto, que fique claro que os grandes e legítimos alquimistas jamais revelaram abertamente os segredos da grande obra e da pedra filosofal. Quando muito, encobriram-nos com novos símbolos. Até aqui nossas palavras desta noite. Nos próximos podcasts iremos detalhar e aprofundar as ideias mais abrangentes da alquimia e também da grande obra. Obrigado pela atenção e já voltamos para comentar as questões que nos forem apresentadas. Paz inverencial.